Chega mais, que tá bom demais aqui na tarde do Grupo Tarobá de Comunicação, Vitrine Revista, fazendo parte da sua tarde de segunda-feira, gente. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por me receber aí na sua casa, no seu trabalho, os nossos internautas que estão acompanhando a nossa programação através do nosso perfil no Facebook, Tarobá Londrina. Muito obrigada a todos que seguem junto com a gente aí, né, esse começo de semana. Muito obrigada aí a você que sempre está participando com a gente, dizer que você pode mandar a sua pergunta, deixar a sua dica aí de assunto que a gente pode tratar aqui durante a semana. E é claro, começar a semana desejando uma semana abençoada a todos nós, que os próximos dias sejam de positividade, energia positiva, pensamento positivo, tudo positivo na nossa vida, tá bom? Então fique com a gente até às 3 da tarde, porque o programa de hoje tá bom demais. E hoje nós vamos falar sobre... Você sabe a diferença de nutrólogo e nutricionista? E quando procurar essas especialidades, hein? Quem vai explicar pra gente essa diferença é a nutricionista Aline Tiburcio e o nutrólogo Tiago Ribeiro. Como guardar dinheiro ganhando pouco, hein? Será que é possível, gente? Será que tem como fazer isso? O planejador financeiro João Botosso, ele vai contar pra gente como fazer esse milagre, hein? E o amor está no ar aqui no Vitrine Revista, gente. Sexta-feira é o Dia dos Namorados e pensando nisso, convidamos 5 casais para cozinhar pra gente. E o primeiro casal tá aqui, ó. É o apresentador Avaí e a esposa Daisy, que vão preparar um mexidão da madrugada. Tudo isso aqui hoje, gente, no nosso Vitrine Revista. E a gente começa o programa fazendo aquela atualização em relação ao coronavírus. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina sobre o coronavírus, na cidade temos 587 casos confirmados, 345 pessoas curadas e 31 óbitos. 368 pessoas aguardam exames e 2.511 casos descartados. Seguimos juntos, firmes, fortes, cada um fazendo a sua parte para que a gente possa aí, ó, show corona o mais rápido possível em nossas vidas, né? Pessoal, como sempre, em datas especiais, o Grupo Tarobá tem um montão de prêmios para você. Agora é a promoção do Dia dos Namorados. Os prêmios serão sorteados no portal Tarobá News. Para participar é muito fácil, é só você acessar o portal www.tarobanews.com e entre na página de promoções. São vários prêmios e você pode se inscrever para ganhar cada um deles, viu? Corra acessar o portal Tarobá News para participar. Dia dos Namorados, cheio de prêmios, é aqui, ó, no Grupo Tarobá de Comunicação. Deixa eu dar uma boa tarde aqui, sejam bem-vindos, casal, nosso primeiro casal. Olha, que responsabilidade. Pois é, sejam bem-vindos, viu, Daisy? Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada eu. Sei que a Daisy, né, não é muito das frente das câmeras. Tem um pouco de fobia. Bastidores, mas ela mais é mais os os bastidores. Então, olha, muito obrigada por você ter topado essa, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada eu. Tô admirado dela estar aqui. Tá feliz? E tô feliz. É bom, né? É bom claro. a gente vencer, né? As dificuldades. Bom. Isso, vencer as barreiras, né? Os desafios, Verdade. né? Hoje aqui pra mim é um desafio. Que legal. Então a gente vai bater um papo daqui a pouquinho. Mexidão da madrugada. Vixe, Isso. tem tudo a ver com a gente. Famoso. Depois eu vou te contar por quê. Quero saber daqui a pouquinho, Por isso que a gente tá bom? inventou isso aqui. Quero saber então daqui a pouquinho, porque agora o nosso papo é com a Aline Tiburcio, nutricionista, e com o médico nutrólogo Tiago Ribeiro. Nós vamos falar sobre a diferença. O que é nutrólogo? O que o nutrólogo faz? O que a nutricionista faz? Qual que é a diferença e quando procurar, né, essas duas especialidades? Doutor Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Aline, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Me diz uma coisa, doutor, qual que é a diferença nutrólogo e nutricionista? Vamos falar um pouquinho da parte de formação. O nutrólogo, então, a nutrologia é uma especialidade da medicina. Então, depois de terminar a medicina, a nutrologia vem como um segundo conceito depois da clínica ou da cirurgia. Tem muito cirurgião que é associado à nutrologia. Então, é uma especialidade médica. A nutrição, já eu deixo para a Aline falar daqui a pouco, é uma especialidade à parte, em que tem uma universidade só de nutrição. Então, eu estou numa especialidade da medicina e ela tem toda uma especialidade também que vem desde a parte da graduação, né?
Aí que está essa diferença, então. É uma especialidade da medicina, enquanto que a nutrição, ela acaba sendo só uma única faculdade, né? Isso. Não é uma especialidade. Não. A nutrição, ela tem a graduação em nutrição. E depois, na verdade, são 4 anos de faculdade. E depois a pessoa, o aluno, né? O profissional, ele pode se especializar dentro do que ele quer, né? Mas ele é diferente da medicina, né? Então, enquanto o médico, né, se forma em medicina e tem uma especialidade, a nutrição não. Ela já tem uma graduação da nutrição específica. Né? E quando que a gente deve procurar o nutrólogo ou a nutricionista? Eu costumo dizer que elas são duas especialidades, as duas são especialidades que são totalmente associadas, elas são totalmente ligadas entre si. Tanto é que a gente trouxe o nutrólogo e a nutricionista aqui para conversar com a gente. Todo nutrólogo trabalha junto com o nutricionista e todo nutricionista também deveria trabalhar junto com o nutrólogo. A diferença básica é que a nutrição ela vai atuar desde a base da concepção de um hábito alimentar, até a formação, até o amadurecimento de um hábito alimentar e até a execução desse hábito alimentar de uma forma saudável. Então ela vai guiar todos os conceitos desde o início até o hábito alimentar. Já a nutrologia, ela vai pegar um pouco da parte, um pouco de deficiências e patologias. Então ela vai um pouco além do normal, ela vai tentar trazer do normal quem escapou. Quem fugiu lá na frente do normal. É óbvio que tem muito nutrólogo que também pega o gancho desde o começo, mas o tratamento ideal que eu vejo particularmente é a gente associar a nutrologia vir como um acessório bastante útil da nutrição e a nutrição vir como o alicerce para o nutrólogo. E me diz uma coisa em relação ao câncer. Qual que é a contribuição que a nutrologia e o nutricionista pode dar para a doença? Aline. Acho que, na verdade, os dois, assim, o nutrólogo e o nutrologista, o nutricionista, eles têm, assim, um papel importante, né? Porque a nutrição, você vai trabalhar não só no tratamento da doença, mas como também na prevenção, né? Embora o médico, o nutrólogo, ele até mesmo faz o diagnóstico. O nutricionista não pode fazer o diagnóstico médico, tá? Então, essa é uma das diferenças que a gente tem. Em relação ao câncer, dentro da nutrição, a gente trabalha com alguns compostos, com a parte de alimentos mesmo, específicos, que você vai trabalhar desde a questão de melhorar o sistema imunológico desse paciente, de dar uma resposta melhor durante esse tratamento, e até mesmo na própria prevenção dessa doença. Entendi. Né? Na base do alimento, né? Na base de você tentar reorganizar essa alimentação para que ela não evolua para uma doença. Né? Mas se essa doença já está instalada, então a gente tem que trabalhar, assim, esse paciente vai ser submetido a uma químio, como que vai ser a alimentação dentro dessa químio, dentro dessa rádio, né? Então a nutrição ela trabalha dentro da questão alimentar, né? Para você tentar um aporte para que essa pessoa consiga chegar até o final. Ter mais resistência. Ter mais resistência. E a nutrologia entra no câncer exatamente quando a nutrição consegue ir até o seu fim e não consegue, às vezes, suprir toda a necessidade do paciente oncológico. Aí a nutrologia entra com tratamentos parenterais, associados, endovenosos e acompanhamento intra-hospitalar de internação de pacientes também. Atualmente fala-se muito em imunidade, né? Quais estratégias você como nutrólogo, doutor, e você como nutricionista, você orienta as pessoas nesse momento? O primeiro ponto que faz a imunidade cair, o primeiro conceito é o estresse. Todo evento estressante, ele gera queda de imunidade, todos. Então, o dia a dia estressante, o dia a dia corrido, a ausência de parada, a ausência de um stop para exercícios, a ausência de pensar na alimentação, tudo isso faz a imunidade cair e predispõe a maioria das doenças, e agora a gente está o coronavírus e o Covid-19 aí, predispõe ainda mais a atuação. Por isso que frisa-se muito, o paciente que em obesidade, em síndrome metabólica, ele tem uma tendência a uma evolução pior, porque o paciente em obesidade ou em síndrome metabólica ou com alguma doença relacionada ao metabolismo, ele tem um prognóstico pior ao contrair a doença. Enquanto o paciente sadio, saudável, que a gente
consegue vislumbrar que a imunidade dele é boa, ele consegue sair muito mais forte, da infecção, né? E aí, entre os alimentos também que podem dar um aporte pra gente, nessa questão de ingerir vitaminas, minerais, né? Através do alimento. O próprio alimento mesmo, alguns alimentos específicos, né? Nós temos, assim, algumas vitaminas e minerais. Então, nós temos o zinco, nós temos a vitamina A, nós temos a vitamina D, que são importantes aí para o processo imunomodulador, né? E o própolis também é tem um papel fantástico, né, na questão da melhora da imunidade. Então, assim, na verdade é um conjunto. Não existe, assim, um alimento mágico fixo. Um único, né? Todo mundo procura, na verdade, magia. Não, eu quero o específico. Não tem. A gente tem que trabalhar com o contexto, né? A parte de modular esse estresse, tentar diminuir esse estresse dentro da possibilidade, né? Sim. E associando um hábito de vida saudável, um hábito alimentar saudável. Exercício, a mídia né? predispõe a população pesquisar, mas ao mesmo tempo que elas pesquisam, eles focam num tratamento só. Exemplo, citrulina. O paciente olha lá, lê, citrulina, está num artigo de alguma revista que citrulina é a salvação. E o paciente me manda, doutor, citrulina realmente faz bem? Faz, junto com o resto faz muito bem. Tem que ter todo um junto composto, com todo o restante faz muito bem, mas isolado isso, né? não. Ó, e o pessoal de casa que está participando aí com a gente, né, está acompanhando nosso programa, pode participar, deixando a sua pergunta através do nosso WhatsApp. Tem alguma dúvida sobre nutrologia, nutricionista, né? Então, só mandar para cá que você participa com a gente. Já chegou uma pergunta aqui, vamos ver. Sou o Diego da Zona Sul, vou ao banheiro umas 4 vezes por dia e é só água. Fiz redução do estômago e meu intestino ficou ruim. Tudo que eu como me faz mal. Quais alimentos podem me ajudar? O Diego da Zona Sul com essa dúvida. Quem pode responder? O paciente, vou falar da parte da medicina. O paciente que faz a redução de estômago, a cirurgia bariátrica, várias técnicas existem, mas a cirurgia mais realizada é uma técnica que é desabsortiva e restritiva, ou seja, o estômago diminui, restrição, e o intestino diminui. A absorção também diminui. Então, às vezes, a alimentação desse paciente, ela não consegue ser digerida, ela não consegue chegar ao intestino grosso, que é o final do nosso intestino, para formar o famoso bolo fecal, que são as fezes. E por isso que ele faz fezes aquosas 4 vezes por dia. Então, esse paciente talvez é um paciente que precisa de um apoio nutricional e nutrológico, mas nutricional também porque talvez a dieta que ele está conseguindo se alimentar está muito pobre em fibras. Muito pobre em fibras. Tanto que ele não tem bolo fecal. Ele já tem uma desabsorção. O intestino já absorve pouco. Se ele não for acompanhado disso, então ele vai ter algum problema. Então o nutricionista vai conseguir contribuir com isso. Sempre que eu buscar um nutrólogo, né, depende muito da situação, do que eu busco, eu tenho que estar junto com a nutricionista? O ideal é que os dois profissionais já estejam linkados, entendeu? O tratamento ideal... A gente tem um complemento o das tratamento ideal informações. é que os dois profissionais estejam linkados. Então chega um paciente pós-bariátrico para mim. Eu vou tentar conduzir, ver as deficiências todas vitamínicas, eu vou ver se realmente ele tem algum problema a mais de saúde que a cirurgia pode ter ocasionado. E a parte nutricional, eu vou sempre pedir um apoio, um resgate do nutricionista para me ajudar na confecção de uma dieta adequada. Trabalha bem junto mesmo. Porque a confecção, eu guardo sempre essa palavra, a confecção de uma dieta, ou seja, confeccionar o dia a dia, eu acho que é um trabalho essencial do nutricionista. A confecção do café da manhã, do meio da manhã, do almoço, do meio da tarde, da ceia da noite, a confecção disso. É um conhecimento diferente que Isso, eu acho que cabe. Nutrólogo não tem durante eu acho que cabe muito mais. Né? Os dois se completam. Que bacana. Temos mais uma pergunta chegando aqui através do nosso WhatsApp. Rosana, água com limão pela manhã, emagrece mesmo ou é mito? Ai, hein? O que será? Não sei. Pode falar. Bom, eu acho assim, limão não trata obesidade, né? Água com limão não trata obesidade. Embora, assim, o limão, por mais que ele seja um alimento ácido, no organismo, ele tem uma ação de alcalinizar as células. Então, quando você tem um organismo com pH bom, né, com pH que não seja ácido, você consegue ter até mesmo prevenção e tratamento de algumas doenças. Então, assim, não adianta a pessoa tomar água com limão de manhã e enfiar o pé na jaca o dia todo, inteiro. né? O dia todo. Certeza. Então, é que eu falo assim, ele pode ser, sim, ele pode ajudar, mas desde que essa pessoa ela tenha uma rotina alimentar boa, né, e uma parte uma alimentação equilibrada, né? Mas é como eu falei, ele isolado não vai emagrecer.
emagrece não vai ninguém. fazer milagre, Não. né? Não emagrece ninguém, não aumenta a imunidade sozinho. Tem todo um não tem composto nada que a gente tá sozinho. Eu falando. tomo água com limão toda manhã. 2 limões na água, uma água com gás, às vezes eu uso. Mas não tem nada de emagrecimento. Eu gosto, é uma forma de hidratação, é uma forma de tatear aquela água Tem e a colocar vitamina? um pouco de sabor. Tem vitamina Tem C, vitamina? apesar de não ser muito, é pouco. É O pouco, limão mas- não tem tanta quantidade. Sim. A acerola, por exemplo, tem muito Tem mais muito vitamina mais, C é. do que o próprio limão. Mas faz bem. Não quer dizer que seja o salvador da saúde da pessoa e nem o emagrecedor natural. Jejum intermitente. Todo mundo pode fazer o jejum intermitente? Não sei. Jejum intermitente não é ficar sem comer. Começa por aí. Todo mundo acha que jejum intermitente é você, eu vou ficar 2 dias sem comer, já estou no jejum intermitente. No jejum intermitente, na verdade, o mais importante do jejum intermitente é como é que você sai dele. Se você sai de um período de jejum intermitente com fome, ele não é jejum intermitente. Jejum intermitente é um período que você conseguiu se adequar, em que você conseguiu diminuir a sua taxa metabólica, a tua insulina basal no sangue reduziu a um nível bacana e você consegue manter períodos maiores do que o período do sono, de 8 horas, sem ter fome. A essência do jejum intermitente é não passar fome. Se você, no meio do jejum intermitente, está morrendo de fome, alguma era. coisa está errada. Né? Então, tá certo. o metabolismo teu está errado. Porque o jejum intermitente, o princípio é você conseguir manter 12, 14, 16, até 24 horas, e tem gente que faz mais ainda, mas sem ter fome, sem ter aquela gana por comida. Né? Você até sente vontade, se for, mas você consegue segurar e não passa mal. Não treme, não desmaia. Não fica fraco. Não fica fraco, consegue exercer todas as suas atividades. Então, o jejum intermitente não é ficar sem comer. Tem que tomar cuidado. E acho que é uma coisa até importante, porque na época dos nossos avós, eles já faziam jejum intermitente, né? Porque eles acordavam super cedo, almoçavam super cedo, jantavam, né? Entre 6 e meia, e todo mundo já ia dormir cedo. Então, quer dizer, esse intervalo entre 7, no máximo 9 horas da noite, estava todo mundo dormindo. Então, até no outro dia, já dava esse horário, né? Sim, que as pessoas... E o que acontece hoje? As pessoas dormem... almoçam tarde, jantam tarde, dormem, né, tarde, e aí acorda super cedo, então você não consegue ter esse tempo, né? Mas eu até brinco com os meus pacientes, falo assim, olha, os nossos avós já faziam jejum intermitente. Eles faziam corretamente. Eles faziam a gente corretamente, tá achando que ia ficar né? sem comer e não né? Como a gente é. acabou de ouvir aqui do doutor, Isso né? vem da antiguidade, porque na era paleolítica, na era que existia, né, o princípio do Homo sapiens, não se tinha alimentação toda hora, não se plantava. Sim. Né? A colheita tem 12 mil anos, 15 mil anos, nós temos 300 mil anos de evolução. Então, o jejum intermitente não é uma dieta de hoje, não é essa dieta que surgiu há 10 anos atrás, não é uma dieta outra alguém realidade. criou. Não, o jejum intermitente a gente fez muito no passado. Os nossos antepassados distantes fizeram muito isso, porque não tinha caça disponível. Você tinha que ir lá e coletar, tinha que ir lá outra e caçar. realidade, Era outra né? realidade. Mas a gente sobreviveu a isso. Sim. Né? A humanidade sobreviveu aos trancos e barrancos, mas sobreviveu. Então, o jejum intermitente não é parar de comer. Fica a dica pra você, gente. Então, nada de ficar sem comer, tá bom? Tem que saber corretamente se você tá fazendo, né, esse intervalo correto. Quero agradecer ao doutor Tiago, Aline, nutricionista. Você ia falar alguma coisa? Não, eu até falando a questão que todo mundo pode fazer, né, o jejum intermitente. Sim. Não, né? Gestantes, lactantes que estão amamentando. Tem que tomar cuidado. Às vezes tá naquela neura, né, tipo assim, agora que eu quero emagrecer. Não é o momento, né? Tá não é certo. o momento de você fazer esse tipo de jejum. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela Eu que presença de agradeço. vocês, Sempre tá à bom? Uma disposição. ótima semana, tá? Um abraço pra Até vocês. porque, né, gente, começo de semana todo mundo começa aí com aquela ideia de que vai fazer dieta, que vai cortar isso, vai cortar aquilo, porque quer emagrecer e não é bem assim, você viu, né? Verdade. Você O viu, cara né? enfia o pé na jaca o final de semana Aí, inteiro e fala, segunda-feira eu vou começar. Eu corto tudo, né, Ah, gente? Meu Deus do céu, esse é ser humano, né? A gente às vezes tem essas situações aí, fim de semana a gente come mesmo, né? E olha, mas para quem quer cortar açúcar, olha só, você que ama chocolate, a Linea oferece várias opções saborosas para o seu dia a dia. Tem um chocolate culinário para você preparar aquela receita de família e tabletes com 5 sabores para você se deliciar. Acredita, gente, que não tem adição de açúcar e ainda vem com colágeno. É isso mesmo, é
para você comer sem culpa. Você também pode experimentar os novos bombons Linea. É muito cremoso, chega a derreter na boca, gente. Que tal aproveitar essa embalagem, ó, e aproveitar aí, presentear quem você ama. Tem coisa melhor do que a gente compartilhar momentos doces com quem amamos? Então, chocolate com sabor é Linea. Experimente e se apaixone. Olha só, coisa boa, né? Tá aí, ó, para quem é apaixonado de chocolate, uma dica para você é Linea. E em meio à pandemia, a gente ainda tem notícia boa e positiva, viu? A Funcarte, que é a Fundação Cultural Artística de Londrina, junto com a Prefeitura, a Assistência Social e a Cultura, desenvolve aqui em Londrina o projeto Brisa, que leva arte e cultura para pessoas em situação de rua. Com a pandemia do coronavírus, esses encontros precisaram ser interrompidos. Mas para não deixar essa população carente sem a alegria das músicas, do teatro e das poesias, eles estão fazendo hoje uma ação que começou, gente, às 8 horas da manhã e vai até às 18 horas, que vai ser transformada em vídeo para depois eles exibirem nas casas de apoio e lares que acolhem essas pessoas em situação de rua. Olha que bacana! Prazer estar aqui no programa Vitrine Revista. Prazer estar falando com vocês. Eu sou o João Ribeiro, produtor do Projeto Brisa. E a gente está aqui enfrentando uma nova fase do projeto, cumprindo com a nossa missão de levar arte e cultura aos moradores de rua em Londrina. O Projeto Brisa acontece desde 2018, é uma realização da Funcarte em parceria com o Centro Pop e com a Secretaria Municipal de Cultura e de Assistência. Devido ao isolamento social, a gente está fazendo esse novo formato do Brisa, que é um sarau gravado em vídeo. A gente está gravando as atrações artísticas, o melhor da produção cultural aqui em Londrina e levando até os abrigos onde essas pessoas estão isoladas, convivendo, para eles terem esse acesso à cultura. Então a gente vai exibir esse sarau em vídeo para eles poderem apreciar e a gente está junto deles mesmo nesse momento. Obrigado pelo espaço. Um abraço. Parabéns pela iniciativa de vocês, né? Mesmo neste momento todo aí, buscando maneiras para ajudar, para contribuir com a vida dessas pessoas. Bom, e vocês pediram e o Vale Sorte atendeu. A edição especial, gente, está de volta com 10 super prêmios para você mudar a sua vida. São ainda mais chances, né, de você ganhar. E o melhor, tudo custando apenas R$15. Isso mesmo, tem muito dinheiro, carro e caminhonete do jeito que você gosta. Olha só. Vale Sorte Especial Dia dos Namorados. O Vale Sorte Especial voltou. São 10 grandes prêmios que podem mudar a sua vida. E pra melhor, tem 5 prêmios de R$10 mil. R$50 mil em dinheiro vivo. 4 Fiat Mobi. Um deles pode ser seu. E a caminhonete dos seus sonhos no prêmio principal. Uma Toyota Hilux. Compre já o seu no ponto de venda mais próximo, no site ou pelo aplicativo. E agora pelo boleto também. Vale Sorte Especial de Dia dos Namorados. Concorra a muitos prêmios e mude de vida. Gente, viu só? São 5 prêmios de R$10 mil, 4 Fiat Mobi e uma Toyota Hilux. Tudo isso por apenas R$15. Quinzão, meu amigo. É a edição especial de namorado que vem aí para chacoalhar a sua vida. Para comprar aí, você pode comprar para o namorado, para a namorada, para o pai, para a mãe, para a tia, para quem você quiser. O importante é participar e concorrer. A chance de mudar a sua vida é agora. Compre já o seu no ponto de venda mais próximo, no site ou no aplicativo, porque só ganha quem compra. E agora a gente conversa com João Botosso, planejador financeiro da IOP. E tá aqui, gente, ele vai dar uma dica para nós agora, que acho que todo mundo quer saber, viu? Você de casa pode participar, mandando a sua pergunta, mandando a sua dúvida, participando aqui com a gente, porque como guardar dinheiro ganhando pouco? João, conta pra mim. Isso é possível, João? Seja bem-vindo. Obrigado. Muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Obrigada. É possível, viu? É possível, João? Porque é tão difícil, tá tudo tão caro hoje em dia. Tudo muito caro. Combustível, moradia, né? Essa situação toda que nós estamos vivendo tem prejudicado ainda mais a vida das pessoas. Como que guarda dinheiro? Como que guarda dinheiro? Bom, primeiro de tudo, né? Muita gente acha que não guarda dinheiro porque acha que ganha pouco. Isso. Certo? Como é que eu guardo dinheiro se eu ganho pouco? A gente tem que partir daí, né? O que é ganhar pouco?
Às vezes ganhar pouco para mim é diferente do que ganhar pouco para você, do que ganhar pouco para o pessoal de casa. Isso é muito relativo. Sim. Né? Então tem dicas importantes que eu vou passar aqui. Como que a gente faz para guardar dinheiro, mesmo você achando que você ganha pouco? É possível. Ó, pessoal, então papel e caneta aí, ó, em mãos, para anotar essas dicas, viu? Porque é possível. Vamos ver aqui esse milagre que ele vai falar pra gente. Operando milagres São aqui, João, João né? Botoso. São João, né? É o São João. Nós estamos no mês de São João. Então, Hermes, Junino, aí, né? João Tá aí, ó, seu João vai dar uma ajuda pra gente a iluminar as nossas ideias. Bom, primeiro de tudo, o que é muito tradicional, o que é muito comum? A gente recebe o nosso salário no final do mês, no começo do mês, ele cai na conta, certo? Ele cai lá líquido, descontado já dos impostos, cai líquido. O que é comum? O que a gente faz normalmente? A gente pega aquele dinheiro que caiu ali e paga as nossas contas. Isso, vai certo? pagando. Vai pagando. Eu pago todos os meus boletos. Isso. Vou lá, pago o custo fixo, variável, pago tudo e como eu costumo dizer, a gente vai pagando. Aí no final eu passo a régua, certo? Passei a régua. Aquilo que sobra, eu guardo. Ou, muitas vezes não sobra, então eu acabo não guardando. Então, o que eu faço? Geralmente, né? Um hábito comum. Recebi o salário fixo, caiu lá, eu pago todos os meus boletos, pago tudo. Se sobrar alguma coisa, quando sobra, eu poupo. Mas tá, daí, por exemplo, onde que vai ficar a alimentação da pessoa ali, os custos do dia a dia? Isso. Hoje já se faz assim. Então você paga todos os seus custos. Sim. Você paga os seus custos e aquilo que sobra ali você guarda, certo? Aí que está o desafio. E aí que está a forma da gente pensar diferente. Né? Como eu disse, isso é cultural, isso é tradicional para nós. A maioria faz assim. Mas nas finanças a gente precisa começar a pensar e agir diferente. O nosso comportamento tem que mudar. A gente tem que começar a mudar e pensar diferente para agir diferente. Por exemplo, eu posso receber o meu salário, né? No próximo mês eu fui lá e recebi o meu salário fixo, caiu na minha conta, certo? Quando cair aquele recurso, eu pago meus gastos essenciais. Quais são os meus gastos essenciais? O que eu preciso, que é fundamental. Aluguel, luz, condomínio, água. conta de água, luz, telefone, internet. Sem ela nem trabalho hoje, certo? Pago a escola dos meus filhos, por exemplo. Isso são os gastos essenciais. Então, caiu meu dinheiro, pago meus gastos essenciais, certo? O que sobrar, nessa sobra, eu já vou começar a poupar daí. Eu pego essa sobra e 10% dela eu já guardo para minha aplicação. 10%. 10%. Vamos começar devagar, tá? Isso é um desafio, certo? É uma mudança de mentalidade. Lembra que eu falei que isso é cultural? Sim. A gente tem que mudar aos poucos. Então eu já guardo 10% daquela sobra, eu já guardo. Então, um exemplo, vamos pegar em números, né? Vamos imaginar R$1.000 para ficar redondo, certo? Isso, mais fácil para o pessoal Mais entender. fácil, recebi R$1.000. Pago os meus custos essenciais. Imagine que consumiu metade do meu dinheiro, né? Então, R$500 foi para os meus custos essenciais. Sobrou 500 na outra ponta, certo? Desses 500, o que eu faço? Eu guardo 10%. Então, eu vou pegar R$50, ponho na minha aplicação já agora. Fico com 450. Esses 450, o que eu vou fazer? Eu vou usar nos meus gastos pessoais. Aí sim, para roupas, acessório, lazer, entretenimento, gastos com alimentação, transporte e assim por diante. Então a gente começa a pensar e agir diferente. Eu começo a priorizar, a fazer primeiro a minha poupança, não que eu não vá pagar os meus custos, mas eu me coloco primeiro como a pessoa que precisa construir patrimônio. Então eu preciso primeiro começar a poupar aquilo e depois eu me organizo para pagar as minhas contas na sequência. Eu vou pagar as minhas contas. Sim, as contas vão estar pagas, Elas né? serão Porque é pagas. importante até para você não acumular e não ficar endividado, né? E acaba prejudicando. Exato, você não vai ter juros, você não vai pagar a conta com atraso, nada, mas é uma forma diferente da gente pensar, tá? E aí a gente começa a evoluir, né? Isso é um primeiro desafio, é um primeiro passo para a gente começar a mudar a mentalidade. Até então, o que eu consigo determinar é que todo mês eu quero guardar 10% do que eu ganho. Então, imagine que eu recebi lá R$2.000, certo? Caiu lá meu salário líquido bonitinho, caiu. Primeira coisa que eu vou fazer, caiu meu dinheiro, eu vou guardar 10% na minha aplicação. Então,
Dos 2.000 eu guardo 200, fica para mim 1.800. Então eu preciso reorganizar as minhas finanças para passar o meu mês com 1.800. Você vai se organizar com aquilo que você tem, né? Porque muitas vezes a gente acaba gastando o que a gente não tem, né? Exatamente. Tem uma pergunta, uma participação aqui, vamos ver, dar um espaço aqui para os nossos telespectadores que sempre participam com a gente. Eunice Souza, boa tarde, João. Compensa fazer título de capitalização que os bancos oferecem? Um beijo, Eunice. Muito obrigada pela sua pergunta. Muito bem, Eunice. O título de capitalização, ele é um produto que os bancos vendem, né, com o objetivo principal de proporcionar um sorteio para quem compra. Tá? Então você compra ali e você é sorteado, você recebe um prêmio, tá? Depende muito do seu ponto de vista. Se o seu objetivo é ganhar um prêmio, assim como você joga para ganhar na loteria, né, pode ser bom para você. Mas um título de capitalização como aplicação, não é aplicação. Não é um investimento. Não é investimento, ele vai estar só... Ele está concorrendo a um sorteio. Ele vai estar pagando e vai ser se a sorte... Exato. E o banco é bem claro quando ele fala isso. Fala, olha, tem esse título de capitalização para você que você vai concorrer a X reais por mês por tanto tempo. Se você sacar antes, você não tem de volta tudo aquilo que você contribuiu. Ou seja, isso não é um investimento que vai te trazer juros e ganho de patrimônio. Sim, entendi. Bom, aproveitar que o João está aqui e a gente quer mostrar agora uma matéria sobre economia de energia. Como que a gente pode fazer essa economia de energia também, né? Porque é importante a gente diminuir os custos, os gastos neste momento. Então, o Caio Schmidt, ele é engenheiro de computação e professor de engenharia da Unopar, lá de Bandeirantes, e traz essa dica pra gente. E para você aí, ó, economizar e começar também através de pequenas atitudes, né, no dia a dia da nossa casa, conseguir aí guardar um dinheirinho a mais. Olha só. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Caio Schmidt, engenheiro de computação e professor na Unopar, Unidade Bandeirantes. Vivemos um momento atípico devido a dois principais fatores. Primeiro, a escassez hídrica e segundo, a pandemia devido ao Covid-19. Fomos desafiados a trabalhar em home office e aprender a sermos tão produtivos quanto em campo. Como ficamos mais tempo em nossas residências, é natural o aumento do consumo de energia. Venho aqui fazer algumas dicas de como podemos fazer para economizar energia, já que estamos trabalhando em home office. Primeira dica: tire os aparelhos das tomadas, aqueles aparelhos onde fica uma pequena luz acesa, aquele carregador, aquela televisão, receptor, micro-ondas, retire-os das tomadas. Por quê? Aquela pequena corrente de energia, dentro de 30, 60, um ano, ela vai trazer um valor significativo para a sua fatura de energia. Valorize a sua iluminação natural. Se você está trabalhando em home office, coloca a sua mesa, coloca a sua cadeira próxima a uma janela, próxima a uma porta, aonde aconteça essa iluminação natural. Não vamos ficar tão refém da nossa iluminação artificial. Isso também trará economias. Terceira dica: fique atento aos seus eletrodomésticos. Um fogão, uma geladeira, eles não podem trabalhar próximos. Qual é o papel do fogão? Aquecer alimentos. Qual é o papel da geladeira? Resfriar alimentos. Ou seja, se o fogão ele aquece e fica muito próximo àquela geladeira, ele vai fazer com que aquela geladeira trabalhe muito mais. Ela trabalhando muito mais, ela vai ter um consumo elevado de energia. Também isso repercutirá lá atrás na hora de pagar a conta. Não demore no chuveiro. O chuveiro é um dos grandes vilões. Quinta e última dica: evite aquelas gambiarras, aqueles ajustes técnicos, a utilização de muitos aparelhos ou muitos eletrodomésticos em um determinado T ou Benjamin, como conhecido em algumas regiões. Tá? Isso pode muitas vezes acontecer uma coisa chamada efeito Joule, que é quando a energia elétrica se transforma em energia térmica, ou seja, em calor. Isso faz com que aumente o consumo de energia e possibilite até mesmo em incêndios. Espero ter ajudado. Muito obrigado, galera. Gente, tá vendo? Acho que a atitude nessa questão de economia começa nas pequenas atitudes do dia a dia, né? A economia de luz é uma delas, né, João? Com certeza. Fundamental. A luz, água, né?
Tudo que você... É custo variável. Custo variável. Tudo que você tem controle sobre ele. E se sobrar, é benefício para nós. Exatamente. Ô, João, tem muita gente. Pessoal, quero mandar um beijo pro pessoal de Sertanópolis que está assistindo. Muita gente assistindo, acompanhando nosso programa aqui. Um beijo a todo mundo que está acompanhando na internet, no Facebook, né? A nossa página aí no Itarubá Londrina. E tem muita gente falando assim, João. Mas quando não sobra, como que eu vou guardar dinheiro? Tá, né? O que faz? Como que guarda? Como que começa a ter essa consciência, essa cultura de guardar um dinheiro? Sim, excelente. É muito boa a participação do pessoal, né? É sempre muito bom. Muito Nossa, bom. É verdade, né? Porque a gente está aqui para falar a necessidade, trazemos os profissionais aqui para tentar atender você que acompanha o programa. De alguma maneira, com certeza, influenciar na sua vida que a gente consiga. E como que ajuda essas pessoas que não conseguem ter um dinheiro no final do mês? Nesses casos, né? Por exemplo, eu dei o exemplo da gente mudar a mentalidade, certo? Essa ideia de mudar a mentalidade é você se pagar primeiro para construir seu patrimônio, ok? Nesses casos que a pessoa não sobra, eu já esperei, como se diz, né? Você já esperava essa, né? Eu já espremi de todo lado. E você já esperava essa pergunta também, sabe que é a realidade de muita gente. Sim, também, essa né? é uma pergunta todos os dias, as pessoas me falam muito isso, falam muito sobre isso. Meu trabalho é esse, né? Meu trabalho é esse. Nesses casos, o que a gente precisa? Claro, cada caso é um caso, certo? Cada um tem um perfil financeiro diferente. Nesse caso específico, precisa olhar o porquê que você hoje consome todo o seu dinheiro pagando conta. Certo? Porque o que a gente faz? A gente trabalha o mês inteiro e a gente não quer trabalhar só para pagar conta. A gente precisa pagar as nossas contas, só que a gente precisa construir patrimônio. A gente precisa guardar dinheiro para a educação dos filhos, para comprar um imóvel, para trocar o carro, para a saúde. Então a gente tem que construir patrimônio. Aí eu preciso analisar por que eu estou usando todo o meu dinheiro para pagar contas e não sobra para guardar para o meu futuro e para a minha família. Então eu tenho que avaliar o meu cenário atual. Olhar a realidade. Olhar a realidade. Pegar o caderninho. Lembra do caderninho? Colocar tudo lá mesmo. Colocar tudo ali. Então aí eu vou conseguir enxergar. Passar a régua, gasto tanto, recebo tanto. E ali tentar cortar os custos. O que é muito comum também? Além de não sobrar, eu acabo incorporando, por exemplo, o cheque especial na minha renda. E aí é um outro problema, porque além de ajustar meu planejamento financeiro, é uma bola de neve. Eu tenho que resolver o problema do meu cheque especial. Aí fala, mas esse João vai lá na Maica falar para eu guardar dinheiro, mas Como? Eu tô devendo? Eu tô devendo, eu tô usando cheque especial. Não, é coisa do outro mundo. Não, tem salvação, tem solução. Então isso tem que analisar caso a caso. Eu costumo dizer um exemplo do telefone celular, só para finalizar, né? Smartphone, todo mundo tem um. Certo? Sim. Todo mundo a maioria das pessoas tem um, certo? E quando você vai comprar, você parcela ele. Eu parcelei o meu. Você não parcelou o seu? Sim. Né? A gente vai lá na loja e parcela em 12 vezes. Imagina um telefone celular que custe R$600. Um custo barato, vai. Smartphone custa R$600. Você vai lá na loja, o que você faz? Você gostou, né? Vai ser bom para você, você vai usar para o trabalho, é uma ferramenta fundamental. Você vai lá e parcela. Você vai parcelar em 50 vezes, em 12 vezes de R$50 para pagar os 600, certo? Certo. E se a gente usar essa mentalidade para juntar dinheiro? E aí ir lá e comprar à vista. Tentar um desconto. E todo mês, por exemplo, né? Eu usei o exemplo do celular. Todo mês eu vou pagar R$50 para ter um celular que custa 600. E se todo mês, na minha conta, eu programar uma aplicação de R$50 para ter no final do ano R$600? Seria muito melhor. Fica a dúvida aí, ó, o questionamento, né? Tipo aquele... É isso aí. Aquela dica para você tentar aí mudar alguma coisa nesse momento de economia, de tentar economizar. João, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado. Sempre muito boas as suas dicas. Uma ótima semana, tá? Valeu, obrigado. Não é fácil guardar dinheiro não, né, Vair? Meu Deus do céu, economizar assim, verdade. Como que é? A gente tenta, mas não sobra. Oh, meu Deus do céu. Mas você tem razão, a gente tem que começar de alguma maneira, né? De alguma maneira, Nem que seja pouquinho, né? Pouquinho. E fazer isso virar cultural, né? Cultural, tem que virar, gente, tem que virar. Eu sei que é fácil falar, né? Falar, tá falando aí, parece fácil. Eu sei que na hora do vamos ver ali é difícil. Mas, bom, o que é fácil, gente, é você gostar dos pães da Panutrir. Porque a Panutrir, ela criou um pão especial para o hot dog gourmet, com sabor e textura inigualável, viu? Ideal também para o café da manhã ou lanchinho das crianças. Crie sua receita, divirta-se em família. Pensou o hot dog gourmet? Pensou o pão para hot dog Panutrir. Feito com amor, feito com carinho, sabe com o quê? Para você, isso mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos receber aqui, ó, tô abraçando o pão, né? Porque ele é fofinho.
É gostoso demais esse Panutrir. Ó, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai ver aqui, ó, mexidão da madrugada. É isso mesmo, Avaí, a esposa Deise vai cozinhar pra gente no nosso O Amor Está no Ar. Daqui a pouquinho.